Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, no livro de Josué, capítulo de número 1. Iremos ler os versículos 1 e 2. Livro de Josué, capítulo de número 1. Enquanto os irmãos estão procurando a referência à hora citada, eu quero externar a minha palavra de gratidão ao Deus Criador de todas as coisas, pela honra e pelo privilégio que Ele me faculta de poder estar mais uma vez retornando a esta casa para me unir à igreja buscando a sua face em espírito e em verdade. Quero registrar também minha palavra de gratidão ao pastor José Júnior e à pastora Tatiane. Que Deus continue vos abençoando. Louvo pela confiabilidade que nos confere de utilizar esta tribuna para fazer menção da palavra de Deus. O pastor, quando estava me apresentando, eu falei para ele: eu vim de Petrolina e já estou voltando daqui a pouquinho. Já tenho um horário marcado para estar na rodoviária já. Mas eu não posso voltar antes de entregar à igreja aquilo que Deus colocou em meu coração. Queridos, após o culto, se eu tiver um tempinho ainda, eu estarei na porta do templo com os meus materiais. Eu trago o livro Fale Bem e Surpreenda, um livro voltado para a homilética. Você que trabalha com gerência, você que trabalha na obra como obreiro, sempre está lidando com o público, você precisa muito deste livro. O segundo livro, Livres da Amargura. Há pessoas que têm potencial, que têm chamada, mas estão presas em ressentimentos, estão presas em experiências do passado. Deus irá te instruir através desse livro como romper com aquilo que está aplacando o teu crescimento e a tua evolução. Você diz amém? Josué capítulo de número 1, versículo 1 por diante, diz assim: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Eu gostaria de convidar a igreja para ler comigo o versículo de número 2. 1, 2, 3 já. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, e passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu te dou aos filhos de Israel. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, estamos diante de um texto que revela a manifestação de Deus se apresentando a um homem, um personagem que se destaca nas páginas veterotestamentárias. Este homem era Josué. A bem da verdade, outrora o seu nome não era este. O livro de Números, capítulo de número 13, irá revelar que ele se chamava Oséias. Porém, Moisés, em um ato profético, passou a chamá-lo de Josué. Havia um propósito de Deus para desencadear na vida deste homem. O mesmo ainda não compreendia de que maneira, de que forma Deus usaria a sua vida. No entanto, o tempo foi transcorrendo e este homem
demonstrou ao longo da sua trajetória características que chamaram a atenção de Deus. Quando nós observamos de maneira preliminar algumas características deste personagem, iremos perceber que a Bíblia fornece provas sobejas de que ele não era um homem qualquer, era um homem que tinha um olhar voltado para a vontade de Deus. Josué era um homem que viria se destacando ao longo da sua trajetória, agradando ao Deus eterno. A primeira vez que o nome Josué apresenta-se na Bíblia está registrado no livro de Êxodo, capítulo 17. Israel, recém-liberto do Egito, sendo liderado por Moisés, começam a trafegar pelo deserto, e um povo nômade, perverso, sanguinário, chamado os Amalequitas, irão vir contra o progresso de Israel. E Deus fala com Moisés para suscitar um exército de homens para guerrear contra os Amalequitas. Detalhe: Israel era recém-libertos, outrora vivera no Egito como escravos, aprenderam a apanhar sem esboçar nenhuma reação. Eles ainda tinham uma mentalidade de escravos, mesmo já estando libertos. Porém, no meio dos homens vai surgir Josué, e Deus ergue Josué para entrar no campo de batalha e vencer os Amalequitas. Pois bem, é justamente no ambiente de luta, de guerra, que pela primeira vez Josué surge no cenário bíblico. É mesmo assim a vida daqueles que são escolhidos por Deus. As adversidades, as provações, a escassez, os embates espirituais não surgem para te amedrontar, para te derribar, para te jogar à lona. Pelo contrário, é o palco reservado e preparado por Deus para te fazer se destacar, para te fazer ter notoriedade, experiência, amadurecimento. E Josué, ele não surge do lado de Moisés em um momento de conforto, em um momento que as coisas estavam fluindo. Oxalá que Deus levante homens e mulheres nesta casa, que se aproxime da liderança, não apenas nos momentos agradáveis, mas nos embates espirituais também, para estar guerreando, para estar lutando com a sua liderança. A segunda referência que a Bíblia faz a despeito de Josué está registrado no livro de Êxodo, capítulo 24, versículo 13, e revela que depois da guerra contra os Amalequitas, Josué passou a ser um servidor de Moisés. Foram 40 anos Josué ao lado da sua liderança. Foram 40 anos Josué deitando água para o seu líder Moisés, honrando o homem de Deus. Quando Josué percebia o enfado, o cansaço no rosto, no semblante de Moisés, ele chegava com um copo com água, ele chegava com um banco, uma cadeira, para fazer o seu líder sentar. Por isso que em Êxodo capítulo 24,
Versículo 13 revela que ele era servidor. Além de ser guerreiro, destemido, era um homem que não se preocupava em servir, mesmo carregando títulos. Tem pessoas que sentem um enfado muito grande de ser voluntário na obra, de auxiliar no que é preciso. Deus tem interesse em levantar novos Josués, homens e mulheres que amem servir, que amem cumprir com o propósito da servidão. A Bíblia também revela a terceira referência a despeito de Josué. Está registrado no livro de Números, capítulo de número 11, versículo 28, quando revela que este homem era zeloso das coisas espirituais. Josué não admitia ver alguém brincar com as coisas de Deus. Josué não admitia ver alguém brincar com as coisas que estavam relacionadas à obra do Senhor. Josué tinha seriedade. Josué levava a sério as coisas espirituais. Se fosse nos dias de hoje, jamais Josué compartilharia, curtiria esses vídeos que estão surgindo nas redes sociais, gente brincando com línguas estranhas, gente brincando com o poder de Deus. Josué era um homem que levava a sério as coisas do Senhor. O livro de Números, capítulo 13, revela a quarta referência a despeito de Josué, que ele era um homem de bom ânimo. Ele estava entre os 12 homens que estavam cotados como espias para trazer um relatório a Israel. 10 homens relataram um relatório deprimente e comprometeu a fé, a esperança da nação. Josué pediu a oportunidade e começou a revelar para o povo que a promessa seria cumprida, porque independente dos gigantes que permeavam a terra prometida, o Deus que fez a promessa é maior do que qualquer gigante ou adversidade. Mas pastor José Júnior, a vida começou a trazer uma definição concreta na vida de Josué, exatamente quando, no livro de Números, capítulo 27, Moisés chamou toda a nação de Israel e fez Josué ser apresentado. Todos questionaram o que de fato Moisés queria fazer. Naquele dia, Moisés estava apresentando Josué como o seu substituto. Deus estava comissionando oficialmente Josué como sucessor de Moisés. A Bíblia descreve no livro de Deuteronômio, capítulo de número 34, que na ocasião Deus soprou o seu espírito de sabedoria quando Moisés colocou as mãos sobre Josué, e Josué recebeu autoridade, sabedoria, uma nova fase, uma nova etapa, um novo ciclo estava prestes a acontecer na vida deste homem. Moisés, consciente de que chamada não é para quem quer, mas é para quem Deus escolhe, aconselhou a nação. No livro de Deuteronômio, capítulo 1, versículo 18, dizendo a Israel:
quando eu morrer, vocês irão fortalecer a esperança de Josué, irão animá-lo para que ele não se restrinja, para que ele não se esquive do chamado de Deus na sua vida. O tempo passou e aprouve ao Deus eterno colher para si Moisés. A nação de Israel entrou em luto durante 30 dias. Todo o povo de Israel chorava, lamentava a perda significativa do seu líder. Afinal de contas, Moisés era nada mais, nada menos o líder que durante 40 anos Deus provou de forma consubstancial que era na sua vida. Durante a sua liderança, Deus fez 10 pragas desnortear o império egípcio, o maior império daquela época. Durante a administração de Moisés, Deus abriu o Mar Vermelho e atravessou Israel a pés enxutos durante 40 anos em pleno deserto. Deus fez que o maná caísse à tenda de todos os israelitas para sustentá-los. Durante 40 anos, Deus fez com que uma nuvem aplacasse os raios solares, índice zero de câncer de pele, porque Deus estava com Moisés quando liderava Israel. Durante a noite, a nuvem se transformava em uma coluna de fogo que ficava no meio do arraial, para que durante a noite o povo não ficasse no abreu, porque Deus não compactua com as trevas. Durante a noite, esta coluna de fogo afugentava as feras, as serpentes e os escorpiões. Durante a noite, a coluna de fogo aquecia Israel contra a baixa temperatura do ambiente desértico, porque Deus não gosta de frieza, Ele é fogo consumidor. E agora, o que seria de Israel sem o seu líder, o representante de Deus no meio do seu povo? São 30 dias de choro, 30 dias de lamento. Mas o interessante é que o capítulo 1 do livro que nós lemos vai revelar nas entrelinhas a preocupação de Josué, porque nós só lemos Deus chegando para Josué e dizendo que é com ele, que o chamou para a obra. Mas se você faz uma leitura atenciosa, minuciosa, meditativa, você irá compreender que, a bem da verdade, Josué, depois de 30 dias de luto, não assumira o posto de líder de Israel. E isto incomodou Deus, porque toda a nação estava consciente que Josué assumiria a responsabilidade de dar continuidade ao projeto do Deus eterno. Porém, ao que nós entendemos é que Josué vai se esconder de Israel, Josué vai se esconder dos sacerdotes, Josué vai se esconder da sua família, Josué vai tentar se esconder do próprio Deus, Josué vai tentar se esconder da chamada ministerial. Só que Deus é o Deus que encontra o homem, independente aonde ele esteja.
Deus encontrou Adão atrás dos arbustos. Deus encontrou Abraão em Ur dos Caldeus. Deus encontrou Isaque no vale de Gerar. Deus encontrou Jacó no val de Jaboque. Deus encontrou José no cárcere egípcio. Deus encontrou Moisés no monte Horebe. Deus encontrou Isaías no templo, no ano em que morreu o rei Uzias. Deus encontrou Jeremias na casa do oleiro. Deus encontrou Ezequiel no vale de ossos secos. Deus encontrou Jonas dentro do ventre de um peixe. Deus encontrou Daniel na cova dos leões. Deus encontrou Saulo no caminho de Damasco. Deus encontrou João na ilha de Pátimo, como disse o cantor, e ele se apresentou dizendo: eis que fui morto, mas estou vivo para todo sempre, amém. Os seus cabelos eram brancos como a lã, os seus pés como latão reluzente, o seu rosto como o sol que resplandece ao meio-dia, o seu cinto de ouro, da sua boca saía uma espada aguda de 2 gumes. Ele caminhava entre os candeeiros. João, quando viu, caiu como morto, mas ele se aproximou. Ele chega, independente de onde você está, se no deserto, na caverna de Adulão, sendo escanteado, jogado, Deus te acha. Deus te acha. Olhe para pelo menos um crente aqui e diga: Deus te achou. Diga: Deus está te mirando nesta noite. Não há como fugir da mira de Deus. Ele acha, ele acha. Ele te encontrou mesmo você chegando aqui se arrastando. Ele te encontrou mesmo você chegando aqui com lágrimas nos olhos. Ele te achou mesmo chegando aqui com as forças combalidas. Recebe reboco do Espírito Santo. Urabacala xandarabá, urabacaia. Deus desceu na terra para conversar com Josué. E Deus vai falar com Josué, mas não de maneira complacente. Deus não compactua com medo. Deus não compactua com a timidez. Deus não compactua com o receio de ser usado por suas mãos. O capítulo 1, não imagine Deus chegando a Josué e dizendo: coitadinho, tá com medo, mas eu vou levantar. Não, eu tenho a impressão de que quando Deus se aproxima nesse contexto, era como se Deus pegasse pela beca de Josué e dizendo: como é, rapaz? Está esperando o quê? Eu já te dei autoridade, eu já te dei espírito de sabedoria, eu já usei o meu servo Moisés para colocar as mãos sobre a tua vida. Israel está chorando a morte do líder, o meu povo está órfão, e enquanto isso você se lamenta, você se esconde. Levante a cabeça, Josué. Eu não te chamei para se esconder, eu não te chamei para olhar para as adversidades. Eu nunca me equivoco nas minhas escolhas. Aí olha o que Deus diz: Moisés, meu servo, está morto. Levanta-te e
passa o Jordão, a primeira coisa que Deus diz é: Moisés morreu. O que Deus quer falar com isso? Muita coisa. A primeira coisa que Deus quer revelar para Josué é que Moisés foi um homem de Deus, mas passou. Moisés tinha graça e unção, mas o tempo dele acabou. Deus estava dizendo para Josué: pare de se lamentar, pare de ficar detido a A ou a B, porque antes de Moisés eu sou, antes de Jacó eu sou, antes de Isaac eu sou, antes de Abraão eu sou, antes de Noé eu sou, antes de Enoque eu sou, antes de Adão eu sou. O projeto, Josué, não vai parar porque Moisés morreu, Moisés passou, mas o projeto vai avançar. Bota a mão no ombro do crente que está mais perto de você, chacoalha ele até ele dizer aleluia, e diz para ele: o projeto não morreu, o projeto não morreu, o projeto. Tem gente que tem potencial, tem chamada de Deus, mas está presa ao passado. Tem gente que já sabe, Deus falou, Deus confirmou, mas ele está como que apático, ela está como que desacreditando. E Deus está falando pela minha boca: o teu passado já era. Não se limite a nada que queira voltar do passado à tua memória. Gênesis capítulo 19, versículo 17 diz: não olhes para trás. Isaías 43, versículo 18: não considereis as coisas passadas, nem as antigas. Eis que eu crio uma coisa nova. Filipenses capítulo 3, versículo 13, Paulo disse: e não julgo que já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aquele trauma do passado não vai parar a chamada de Deus na tua vida. Aquela queda do passado não vai interferir o novo ciclo que Deus está começando hoje na tua história. Olha para frente, olha para frente, olha! Moisés está morto. Levanta-te. É a segunda palavra de ordem de Deus para Josué. Na Bíblia, nós encontramos pelo menos 71 vezes a palavra levanta-te. E neste texto, nós não podemos fazer uma hermenêutica, uma interpretação ao pé da letra. Quando Deus diz levanta-te a Josué, não significa que literalmente Josué estava deitado. A bem da verdade, precisamos entender que quando Deus diz levanta-te, Deus está dizendo reaja.
Se posicione, Josué. Pare de ficar detido. Deus está dizendo: reaja. Alguém que chegou aqui, que Deus está falando, reaja. Mas pastor, eu vim ferido. Mas Deus está dizendo: reaja. Mas pastor, o diabo usou a boca de alguém para proferir uma calúnia contra a minha vida. Mas Deus está dizendo: reaja. Mas pastor, eu estou cansado, eu estou afadigado. E Deus continua falando: reaja. Pastor, eu não tenho condições financeiras para tocar esse projeto para frente. Deus está dizendo: reaja. Mas pastor, ninguém acredita na minha chamada, no meu sonho, no meu projeto. Não tem ninguém que aposte um centavo furado. E Deus diz: reaja, reaja, reaja. Reaja. E olha que interessante, mais adiante no versículo de número 9, Deus diz assim: esforça-te e eu serei contigo. Deus não diz: eu serei contigo, Josué, te esforça. Não, inverta. Primeiro Deus determina esforço, atitude, posicionamento, reação. Escute isso: as coisas não acontecerão enquanto você ficar de braços cruzados esperando Deus fazer. Deus está dizendo para Josué: eu não me movimento enquanto você não se movimentar daí. Eu não venho com o meu poder enquanto você não reagir. A decisão está nas suas mãos. Está cansado, mas Deus está dizendo: você que vai dar o primeiro passo. Esforça-te e eu serei contigo. Quando você começar a agir aqui na terra, Deus se levantará do seu trono e mexerá com as estruturas espirituais dos céus e desnorteará os alicerces do inferno para provar que foi Ele que te chamou, que foi Ele que te escolheu, que foi Ele que projetou. Reaja, reaja. Deus não te chamou para lamentar o passado. Deus não te chamou para chorar as perdas. Deus te chamou para se colocar de pé e reagir. Terceira palavra de Deus para Josué. Deus diz: passa este Jordão, tu e todo Israel contigo. Escute isso, escute isso. Deus não trabalha. Deus não trabalha aonde há egoísmo. Deus trabalha aonde há parcerias. Deus trabalha aonde há unidade. Deus fala para o líder Josué: passa este Jordão, mas não passa sozinho. É este o grande desafio de nós pastores: não chegar do outro lado deixando o rebanho para trás.
Deus diz: passa tu e todo Israel. Por quê? Porque o meu projeto não está concentrado, girando em torno de você, Josué. Eu velo pela minha palavra para cumprir. E o que eu falei era Israel. Passa tu e todo Israel. Olha para o crente que está do teu lado e diga: tem um pouquinho mais de paciência comigo. Você não vai chegar lá sozinho. Eu também vou com você. Eu também vou com você. Eu também vou com você. Só que Josué olha, o rio Jordão está na frente. Era o último desafio de Israel para palmilhar na terra prometida. Mas o nível do rio Jordão estava elevadíssimo. Não haviam vãos que possibilitasse a travessia. Não havia pontes. E Josué teria que atravessar. Agora escute, sozinho para Josué já seria uma tarefa quase impossível. Atravessar a nado um rio perigosíssimo como o rio Jordão naquela época. Imagine tendo que conduzir homens e mulheres, inclusive mulheres gestantes ou com criança recém-nascida. Sabe o que é isso? É que a tarefa que Deus nos outorga é uma tarefa impossível. Só cumprimos porque Deus viabiliza. Deus está viabilizando o teu acesso a lugares que você sozinho não chegaria. Deus vai abrir caminhos aonde ninguém passou. É algo inédito. Você vai passar. Rebacala, shuri, cantarabá. Josué olha e diz: e agora? Como é que eu passo? Como é que eu atravesso todo este povo? Mais de 1 milhão de pessoas. Coisa boa é estar do lado do líder, porque a gente aprende com a liderança. É uma conjectura do pregador. Você lembra os 40 anos que Josué esteve do lado de Moisés? Ele aprendeu muito. E uma das lições que ele aprendeu foi valorizar a presença de Deus. Josué viu que não tinha condições de atravessar. Convocou os sacerdotes. Escute isso. Os sacerdotes pegaram a arca da aliança e começaram a andar na frente de Israel, cerca de 900 metros, quase 1 quilômetro de distância. A Bíblia descreve que todo Israel fixaram seus olhos na arca da aliança. Sabe o que é isso? Eles não olharam para o movimento do rio Jordão. Eles não atentaram agora para a correnteza das águas, para o nível. Eles agora estão parando de olhar para as impossibilidades e atentando o olhar para a presença de Deus. Quando os sacerdotes começam a pisar nas águas, a Bíblia descreve que Deus parou o fluxo das águas, mas não fez como fez através de Moisés, abrindo o mar vermelho em 2 partes e amontoando as águas como parede. Agora foi diferente. Deus amontoou as águas apenas de um lado, e as águas iam chegando, mas não conseguiam dar continuidade, porque Deus havia parado o seu fluxo de um lado só. E por que Deus faz isso? Eu percebi que Deus não gosta de cair na rotina, que Deus não gosta de repetir milagre.
Deus gosta de fazer coisas novas. O milagre do Mar Vermelho era Rio Jordão é outra experiência. 2022 você teve experiências magnânimas com Deus, mas 2023 Deus já separou milagres extraordinários. Israel vai atravessando a pés enxuto, e a presença de Deus vai conduzindo o povo, sendo representada pela arca da aliança. Ei, aonde a presença de Deus chega, todo mal é desfeito. Aonde a presença de Deus chega, a porta que estava fechada se abre, a corrente é despedaçada. A presença de Deus está entrando na tua casa, na tua empresa. E eu não falo isso como jargão de pregador, não. Eu estou profetizando de que o que estava travado, a presença vai destravar, a presença vai conduzir, a presença vai promover, a presença vai apresentar. Levante, levante, levante. Arabacala Xandará, Orabacala Súria. Deus está dizendo: eu estou levantando Josués aqui nesta noite. Pode confiar que a minha presença vai te conduzir para a glória do meu nome. Oh, aleluia. Se você pode, tem comunhão com esta pessoa. Pega na mão desta pessoa. Fecha os teus olhos. Eu quero orar com você. Você é um Josué. Eu sei que experiências do passado, até certo ponto, tentaram bloquear o projeto de Deus na tua vida. Mas hoje, pastor, Deus está curando. E eu estou falando do aspecto emocional agora. Deus está cicatrizando feridas que estavam expostas na tua alma. Até hoje tem gente aqui que colecionou fracasso, desilusão, e todas as vezes que ele tentava se erguer, que ela tentava reagir, o passado surgia como fantasma para querer te afrontar, te amedrontar. Mas a presença de Deus está parando o fluxo de toda a água do Jordão. Ou seja, o que estava na tua frente, te impedindo de avançar, Deus nesta noite está removendo, 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 removendo. Orabacala Xandará. Vem, Pai eterno, enche, 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 enche. Agora, 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 agora. Receba uma unção, uma descarga dos céus que te pega agora. Remove toda a arapuca do diabo, todo pensamento contrário, todo sentimento de culpa, todo ressentimento. Deus te sara, Deus te sara. Recebe agora. Ai, 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 ai. Pegou, pegou, pegou. Urabacala Xandará. Sente a tua língua tremular, sente os teus lábios bater. Fala no idioma que só Deus entende. Fala no idioma do céu. Arapacandoraba, Iticondaraba, Arapacondará, Itequelepacandaraba. Deus está te pegando pela mão direita e dizendo: o projeto não vai falir, o projeto não vai acabar. Aonde a sentença de morte chegou, eu anulo agora, 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 agora. E te ergo, e te levanto,
e te renovo, e te unço, e te encho, e te dou grau de unção, autoridade. Pega, 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 pega. Aleluias, aleluia, Senhor. Eu creio, Senhor. Arabaçobricanda labarachore bicarauaçabarauê de carabadarabas.